Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meus irmãos e irmãs, queridos irmãos da comunidade Bom Pastor e que estão vivendo neste tempo, este retiro online que a comunidade está trazendo para você, na tua casa, no teu trabalho, onde quer que você esteja, para que você continue conectado com o Carisma Bom Pastor, com a comunidade Bom Pastor, mas também, principalmente, conectado a Deus pela sua oração, por estas reflexões que ao longo deste final de semana nós estaremos vivenciando juntos também. Estarei eu e mais alguns outros pregadores ao longo desse final de semana conduzindo você através de algumas meditações disponibilizadas aqui pela internet. E, em primeiro lugar, é uma grande alegria poder estar participando com vocês. Eu agradeço muito a Deus e à comunidade pelo convite, o contato feito pela Laura, a pedido também da Doris, a fundadora desta comunidade que tanto amo. Então é muito bom de verdade. Estou muito feliz por poder participar e compartilhar com vocês. Sinto saudades, quero estar o quanto antes também com vocês. Aliás, eu já tinha agendado para esse mês de abril a missa na Vigília Bom Pastor, mas precisamos ficar em casa. Este é o tempo que nós estamos vivendo, então vamos viver isso tudo, ainda que com lágrimas, porque os que em lágrimas semeiam, ceifarão com alegria, diz a palavra. Inclusive o tema dessa nossa partilha é justamente sobre a graça das lágrimas, o dom das lágrimas, que tem aí várias interpretações na Sagrada Escritura e que nós iremos aprofundar de alguma maneira nessa nossa reflexão. Mas, repito, estou muito feliz. Quem não me conhece, eu sou o Padre Carlos Eduardo, Padre Cadu, sou padre na Arquidiocese de Niterói, pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, no Porto Velho, e membro consagrado como comunidade de aliança da comunidade católica Shalom. E estamos juntos aqui unindo estes carismas, porque, como diz o Monsenhor Jonas Abib, os carismas se completam. Então, é uma alegria também, como comunidade, estar aqui servindo a comunidade Bom Pastor, chegando a você através desse vídeo, através dessa pregação, através dessa transmissão. Bom, meus irmãos, vamos então iniciar pedindo a Deus que envie sobre nós o Espírito Santo, invocando o Espírito Santo para que ele repouse sobre nós, abra os nossos ouvidos, o nosso coração, nos dê o dom do entendimento para assim vivenciarmos, experimentarmos e compreendermos aquilo que hoje a palavra nos comunica. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E como nos propõe a saudação pascal, Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. E quando nós cremos nisso, e quando nós partimos da ressurreição de Cristo, depois de termos enfrentado, como nos propõe, não sei se você vai conseguir ver este ícone, Jesus sofredor na cruz, mas também do outro lado, a vitória de Cristo, Jesus glorioso na cruz, agora a cruz como árvore da vida. Nós sabemos que tudo aquilo que nós enfrentamos, tudo aquilo que vivemos é fruto ou nós somos sustentados pela graça de Deus, sustentados pela cruz e pela vitória, porque a cruz é a árvore da vida, sim, para cada um de nós. É o útero de uma nova vida, mas nós estamos nesse tempo pascal. Ela gerou para nós o Cristo ressuscitado. Antes de continuar entrando, enfim, no nosso tema, a gente desde já pede desculpa, porque vez ou outra vai aparecer talvez aí o som de um carro, de uma moto passando, porque a gente não tem um estúdio, né? Então a gente adaptou aqui um espaço na nossa casa e aí de vez em quando passa um carro na frente da casa naturalmente, aí vai aparecer um barulhozinho, mas são efeitos especiais, tá certo? Bom, meus irmãos,
Olha, nossa reflexão hoje, como eu dizia agora há pouco, é sobre a graça das lágrimas. O Papa Francisco, numa catequese, e esse é o texto base, inclusive, desta nossa reflexão, depois você pode, inclusive, pesquisar a catequese do Papa do dia 12 de fevereiro deste ano. Ele diz que as lágrimas nos preparam para ver Jesus com o coração. Então nós iremos partilhar um pouco sobre isto, né? O que significa ou o que significam as lágrimas, o dom das lágrimas, a graça das lágrimas na Sagrada Escritura e de maneira muito especial para a nossa vida, na nossa experiência cristã. E as lágrimas, elas podem significar muita coisa para nós, muita coisa mesmo. E a gente vai tentar, de forma bem resumida, partilhar um pouco sobre isso aqui à luz da Sagrada Escritura. O texto pelo qual nós tomamos como ponto de partida é o texto que o Papa utilizou, porque nós estamos refletindo sobre uma sequência de textos, uma sequência de catequese do Papa Francisco sobre as bem-aventuranças evangélicas. E aí nós vamos encontrar, inclusive, no versículo 4, porque a reflexão que o Papa vai nos propor e que nós queremos trazer aqui para você também é desse versículo 4 do Evangelho de Mateus. Se você tiver com a tua Bíblia em casa e quiser acompanhar conosco, quiser abrir a palavra, nós vamos aqui caminhar um pouco na Sagrada Escritura. Alguns textos eu vou esperando um pouco para que você possa abrir e possa acompanhar. Outros você pode anotar, né, para que você possa aprofundar, refletir um pouco melhor depois. Jesus vai dizer no Evangelho escrito por São Mateus, no capítulo 5. O capítulo 5 é o Sermão da Montanha, é o início do Sermão da Montanha, e Jesus começa com as bem-aventuranças evangélicas. E ele diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Inclusive, esta é a segunda bem-aventurança trazida por Jesus. Primeiro ele diz: bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. E agora ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Meus irmãos, na Sagrada Escritura, são vários os momentos em que as lágrimas estão presentes, né? Tanto no Antigo Testamento, como, por exemplo, como acabamos de ouvir, no Novo Testamento, no iniciozinho já do Evangelho escrito por São Mateus. A gente vai tentar levar aqui em consideração tanto alguns textos do Antigo Testamento e principalmente também alguns outros textos onde Jesus consola aqueles que choram, mas também Jesus, ele exorta, dizendo, por exemplo, que existirá aquele lugar onde haverá choro e ranger de dentes, né? Essa é uma outra perspectiva daqueles que choram, que são aqueles que choram por terem sido condenados. Mas Deus nos livre dessas condenações. No Antigo Testamento, nós vamos ver que as lágrimas, tanto no Antigo, como no Novo Testamento, nós vamos perceber que as lágrimas, elas aparecem como um sinal de arrependimento, por exemplo, daqueles que choram por causa dos seus pecados. Ou ainda, nós vamos ver a questão da súplica, né? As lágrimas que são um símbolo de alguém que está suplicando, alguém que se derrama na presença de Deus, que chora suplicando ao Senhor. Aqueles que recebem o consolo de Deus, como foi o caso agora também do tema dessa nossa pregação, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. As lágrimas são respostas e são um consolo de Deus para aqueles que choram e também aqueles que rezam nas suas angústias e por aqueles, como eu disse, que são condenados. E aí nós vamos lembrar disto em alguns textos até mesmo do Novo Testamento, como eu dizia há pouco, aqueles que irão para o lugar onde haverá choro e ranger de dentes. O choro dos condenados, daqueles que não se adequaram ou não buscaram fazer na sua vida a vontade de Deus e por isso estão afastados dele. Mas vejam, de maneira muito especial, vamos partir aqui de um texto que para nós é um modelo, por exemplo, de alguém que suplica a Deus e Deus escuta as suas preces
e atende às suas lágrimas. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, nós vamos encontrar esse texto belíssimo de Ana, que, cheia de amargura por não ter gerado ainda um filho, vai ao encontro do Senhor. Vou ler aqui um trecho deste pedaço, desse livro do primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Você pode anotar ou pode acompanhar, inclusive, comigo aqui. Ana, vamos aqui um pouco antes. No dia de oferecer o sacrifício, Elcana costumava dar porções à sua mulher Fênina e a todos os filhos e filhas dela. E a Ana, ele dava uma porção escolhida, pois ele amava Ana, mas o Senhor a deixara estéril. A rival, porém, ofendia e atormentava Ana até exasperá-la, porque o Senhor a tornara estéril. Vamos aqui perceber primeiro uma coisa. Ana era alguém atormentada porque era uma mulher estéril. E ela recebia, inclusive, zombarias por causa disso. Talvez poderíamos pensar aqui, por que Ana foi deixar? O texto diz, o Senhor a deixara estéril, né? Aí me vem à memória aquele evangelho que nós ouvimos um pouco antes da Semana Santa, da ressurreição de Lázaro, quando Jesus é comunicado que seu amigo estava doente, ele dizia, esta enfermidade é para a glória de Deus. Então, sem dúvida alguma, aqui esse período difícil que Ana viveu, ainda estéril, passando por essa situação da esterilidade, com certeza foi para que num tempo oportuno Deus pudesse manifestar a sua glória na vida dela e também para reafirmar que atende à oração do seu povo. O texto continua. Ana está exasperá-la, a rival, porém, ofendia e atormentava Ana, porque o Senhor a tornara estéril. E do modo como Elcana fazia assim todos os anos, quando ela subia à casa do Senhor, do mesmo modo a outra provocava, e ela chorava e não comia. Ana chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse, Ana, por que estás chorando e não comes? Por que se aflige o teu coração? Acaso não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? As lágrimas presentes na vida de Ana. Depois que em Silo comer e beber, Ana levantou-se. O sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira à entrada do santuário do Senhor. Estamos agora no templo, no santuário. Ana, cheia de amargura, em profusão de lágrimas, ela chorava copiosamente, orou então ao Senhor, fazendo o seguinte voto. Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição de tua serva e de mim te lembrares, se não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o oferecerei a ti por toda a sua vida e a navalha não passará sobre a sua cabeça. Como ela se demorasse orando diante do Senhor, Eli observava o movimento de seus lábios. Ana falava interiormente, apenas seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Por isso Eli julgou que ela estivesse embriagada. Veja só. E disse, até quando ficarás embriagada? Afasta de ti esse vinho. Ana, porém, respondeu ao Senhor. E aí está a belíssima oração e a certeza na fé que esta mulher em prantos com a qual ela se colocava diante do Senhor. Não é isso, meu Senhor. Sou apenas uma mulher muito infeliz, nem bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não tenhas tua serva por uma filha de Belial, pois foi por minha excessiva dor e aflição que falei até agora. Não é isso, Senhor, sou apenas uma mulher muito infeliz, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Como que Ana derramou a sua alma diante do Senhor? Voltamos ao versículo 10. Ana, cheia de amargura, em profusão de lágrimas, orou então ao Senhor. Aqui estão lágrimas aqui que significam esta dimensão da súplica e, ao mesmo tempo, certamente, do consolo de Deus.
de uma mulher angustiada por sofrer todo aquele deboche, toda aquela perseguição, por ser estéril, por não ter concebido e se tornado assim causa de chacota. Mas a quem ela recorreu em lágrimas? De quem ela recebeu este dom das lágrimas? Do Senhor. O Senhor viu as lágrimas daquela mulher. O Senhor olhou as súplicas daquela mulher. O Senhor consolou, viu as angústias daquela mulher que sofria e chorava copiosamente. Nos Salmos, em particular, as lágrimas são efeito, por exemplo, de um certo arrependimento e até mesmo da consolação de Deus. Deus se une às lágrimas de cada um em um odre e não perde nenhuma delas. Pegando o livro dos Salmos, no Salmo 56, versículo 9, vamos ler inclusive esse texto. Vamos aqui para que nós possamos ler diretamente na palavra de Deus. Esse Salmo 56, inclusive, eu acredito que em algumas Bíblias, Salmo 55, é um salmo que fala sobre a confiança em Deus. O texto diz: tem piedade de mim, ó Deus, porque me calcam aos pés, um agressor me oprime o dia todo. E aí ele vai orando ao Senhor. E no versículo 9, a palavra diz assim: contastes os passos do meu peregrinar, guarda minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão elas no teu registro? Né? Veja, Deus recolhe as nossas lágrimas. Aliás, tem até uma música da Celina Borges que é justamente sobre isso, né? Recolhe minhas lágrimas num odre e escuta os meus gemidos, ó Deus. Deus recolhe, reúne as nossas lágrimas, as lágrimas daqueles que, profundamente arrependidos, se colocam diante dele e não perde nenhuma das nossas lágrimas. Meus irmãos, isto é maravilhoso. Isto é a prova de que Deus, ele realmente deseja, como ensina o livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículos de 3 a 4, Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Livro do Apocalipse, capítulo 21, vamos pegar também esse texto. É importante a gente folhear a palavra de Deus nesse tempo de distanciamento social. Não se deixe levar pela ociosidade. Aproveite esse tempo para rezar, para ler a palavra, para estudar a palavra de Deus, inclusive. Tá certo? Olha aqui, ó. Apocalipse 21, versículo 3. E ouvi uma voz forte que saía do trono dizendo: esta é a morada de Deus com os homens, e ele morará junto deles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus com eles será seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas de antes passaram. Meus irmãos e irmãs, nós cremos num Deus que, como eu disse, o livro de Salmos, capítulo 56, o Salmo 56, nós cremos num Deus que recolhe todas as nossas lágrimas. Toda gota de lágrima será contada por Deus. Deus não perderá nenhuma das nossas lágrimas. Nenhuma das nossas lágrimas. Deus recolherá todas as tuas lágrimas num odre. Se essas lágrimas são lágrimas de arrependimento, se essas lágrimas são lágrimas de súplica, se essas lágrimas são as lágrimas de alguém que busca o consolo de Deus, se essas lágrimas são lágrimas de alguém que na angústia clama pelo Senhor para não ser condenado, Deus escutará a tua palavra, porque bem-aventurados são os que choram, pois eles serão consolados. Não consolados pelos homens, serão consolados pelo próprio Deus. Deus será sempre o seu consolo, Deus será sempre a sua fortaleza, Deus será sempre o seu sustento. O significado cristão das lágrimas, por exemplo, nos mostra o evangelho que narra o dia em que Maria Madalena chora quando lava os pés de Jesus.
e com as suas lágrimas, ela não pega uma vasilha de água e chora, e lava os pés de Jesus, perdão. Ela, com as próprias lágrimas, Maria Madalena chora aos pés de Jesus e lava os pés do Senhor. O Evangelho também fala que quando Pedro se deu conta de que ele traiu Jesus, ele chora. Quando ao cantar do galo ele se dá conta de que traiu o Senhor. E que só Deus poderia salvá-lo. Só Deus poderia perdoá-lo. A carta aos Hebreus, no capítulo 5, vai dizer: nos dias da sua vida mortal, dirigiu preces e súplicas entre clamores e lágrimas ao Senhor. Portanto, a lágrima, ela é sim para nós um verdadeiro dom. Digamos que as lágrimas são uma expressão exterior, devem ser uma expressão exterior de algo que está dentro de nós. O Papa Francisco, dentro dessa sua catequese, nesse seu discurso, ele diz que o dom das lágrimas é bom porque chorar faz parte da cura da alma. Chorar faz parte da cura da alma. Na medida que nós choramos por estarmos principalmente arrependidos dos nossos pecados, Deus entra na nossa vida e cura o nosso coração. Porque Deus, repetindo aquilo que Ele insistentemente nos diz, Deus sempre perdoa. Não nos esqueçamos disso. Mesmo os piores pecados, disse o Papa Francisco. O problema está em nós, que nos cansamos de pedir perdão, que nos cansamos de chorar pelos nossos pecados. É importante lembrar que existem aí nas Sagradas Escrituras dois aspectos importantes também das lágrimas. Primeiro, o sofrimento pela morte e pela dor de alguém. Lembramos de novo, Jesus vai ao túmulo de Lázaro e a palavra diz que Jesus chorou a morte do seu amigo. Jesus chorou. O sofrimento que se dá pela morte, pela dor de alguém. Inclusive, em breve nós estaremos lançando um curso online. A gente já fez algumas vezes esse curso presencial, que é um curso baseado no livro da Emir Nogueira, cofundadora da comunidade Shalom, que se chama Como Transformar a Dor em Amor. Fique ligado, a gente vai no final desse vídeo fazer a divulgação também do nosso canal no YouTube, e esse curso será por lá, pelo YouTube, tá bom? Vejam, o sofrimento da morte ou pela dor de alguém, a dor do luto, né? A gente tem que viver essa dor. Tem gente que vive como se a dor não existisse, ou muitas das vezes acumula a vida com uma série de coisas para que num determinado momento do dia se despenque em cima da sua cama de morto de cansaço, simplesmente para esquecer os problemas que lhe fazem sofrer, para dormir logo e no dia seguinte começar uma outra rotina acelerada, para não encarar a dor, não encarar o sofrimento e, consequentemente, não viver o sofrimento, muitas das vezes gerado pela morte, pela dor, que também faz chorar. Mas, repito, chorar faz parte da cura da alma. Chorar faz parte da cura da alma. E o outro aspecto, na Sagrada Escritura, vai dizer inclusive o Papa, é que as lágrimas também surgem por consequência dos nossos pecados, quando o coração sofre por ter ofendido a Deus e ao próximo. Um outro curso que em breve nós estaremos disponibilizando também aqui no canal do YouTube, que nós estaremos divulgando, no YouTube do Padre Cadu, é um curso sobre os dons do Espírito Santo. E um deles é o temor de Deus. O que é o dom do temor de Deus, senão a profunda dor e principalmente o pavor de ofender o Senhor. Não porque Deus irá nos castigar, mas porque corremos o risco de com isso perder a nossa própria salvação. As lágrimas pelo pecado, por consequência dos nossos pecados, surgem quando o coração sofre por ter ofendido o Senhor, por ter ofendido a Deus. Meus irmãos, é nesse contexto que o Papa, inclusive, menciona o dom das lágrimas da seguinte forma. Ele nos questiona, até nos dizendo assim: podemos amar de maneira fria?
Podemos amar por obrigação, por dever? Diz o Papa. Com certeza não. Existem pessoas aflitas para consolarmos, mas às vezes também existem consolados que precisam sofrer, inclusive a dor da aflição, para despertarem em si, para despertarem, para acordarem para a vida, porque tem um coração de pedra que desaprendem a chorar. Como eu disse, né, o exemplo, esse é inclusive um dos temas do curso Como Transformar a Dor em Amor. Porque existem aquelas pessoas que se comportam como super-heróis, né? Que não permitem ao próprio coração a dor e o fato de que é possível chorar, às vezes, o peso do seu próprio pecado, ou de se sentir comovido pela dor de alguém. Não, eu vou te ajudar porque eu não sofro, eu vou te ajudar porque eu não choro. Então, como eu já sou insensível... Não, peraí, meu irmão, peraí, minha irmã. Chorar faz parte da cura da alma, disse o Papa. Chorar faz parte da cura da alma. Por fim, para já começarmos a concluir, porque já estamos avançando com o tempo, quanto ao choro de arrependimento, o Papa Francisco ele diz assim, ele diz que é preciso diferenciar entre dois tipos de choro. Primeiro, algumas pessoas choram pelo orgulho ferido de ter errado, e também existe aquele que chora porque entende que rompeu sua relação com Deus. Dois tipos de choro. Primeiro, aquele orgulho ferido, né, de ter errado, não consegui, não fui forte. E o outro chora porque entende que rompeu a sua relação com Deus. Aquele choro sincero. O Papa diz assim, este é o choro por não ter amado a Deus. Olha que forte. Porque não se corresponde ao Senhor, que nos quer tão bem, e nos entristece o pensamento do bem não feito. Este é o sentido do pecado. Este é o sentido do pecado. Deus seja louvado por aqueles que sabem viver, se nos vierem, disse o Papa, essas lágrimas. A lágrima de entender que rompeu a sua relação com Deus. Por isso que ela cura a alma, que ela provoca em nós um caminho de retorno. Papa Francisco ele agregou que enfrentar os próprios erros é difícil. É difícil. É preciso parar um pouco e pensar. Pequei, Senhor. Salmo 50, né? Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente, mas depois eu peço, dá-me de novo um espírito decidido. Reconhecer e enfrentar os próprios erros é difícil, mas é vital. É de suma importância. E aí o Papa lembrou o exemplo, e aí a gente traz novamente aqui este exemplo, que é o exemplo de São Pedro, né? Que decepcionou o Senhor e se decepcionou, a decepção que ele acabou trazendo ao coração por ter pecado, por ter negado Jesus 3 vezes, mas este caminho de decepção levou-o a amar mais o Senhor. Pedro olhou para Jesus, chorou e teve o coração renovado. Do contrário de Judas, que por outro lado não aceitou o seu próprio erro e tirou a própria vida. Meus irmãos, entender o pecado é um dom de Deus. O que é entender o pecado? Entender-se como pecador. É um dom de Deus, é uma obra do Espírito Santo. Vou pegar aqui novamente o livro dos Salmos e para a gente concluir também com esse texto belíssimo, Salmo 51 ou Salmo 50, dependendo da Bíblia. Tende piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, segundo a tua imensa compaixão. Apaga a minha iniquidade, lava-me completamente da minha iniquidade. Eu reconheço a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Isso é obra do Espírito Santo. Sentir a dor, chorar por reconhecer-se pecador, isso é um dom de Deus. Mesmo porque nós sozinhos não podemos entender o nosso próprio pecado. Não podemos nos entender como pecadores. É uma graça que temos que pedir ao Senhor. Senhor, que eu entenda o mal que eu fiz ou o que posso fazer. Esse é um grande dom que nós precisamos pedir ao Senhor. Entender o mal que fizemos para que, por meio desta compreensão, reconhecendo quem somos, chorando os nossos pecados, sentindo a dor de termos, como disse anteriormente, a dor de termos ofendido, rompido o nosso relacionamento com Deus, buscar do Senhor a sua misericórdia.
Então, meus irmãos, que nós possamos, neste dia, neste sábado, de maneira muito especial, refletir um pouco sobre isso, né? Qual é a qualidade ou qual é o real sentido das minhas lágrimas hoje? São lágrimas, voltando lá ao que falávamos no início, né? De arrependimento? São lágrimas de súplica? Lágrimas de pedidos de consolo de Deus? Lágrimas das nossas angústias? Nós precisamos aprender o significado de cada uma das nossas lágrimas, ou o que nos faz chorar em determinados momentos da nossa vida, para também nos dirigirmos a Deus de forma coerente, né? Para que a nossa oração ela tenha um conteúdo exato daquilo que desejamos dizer a Deus, através daquela expressão exterior, que são as lágrimas, do que Deus realiza, da obra que Deus realiza no nosso interior. Vamos pedir ao Senhor, então, esta graça através de um momento brevíssimo de oração. Senhor, nós te pedimos neste dia, peço que aqueles que me acompanham de casa, que participam deste retiro, peço para eles, Senhor, o dom das lágrimas, a lágrima que faz curar a dor da alma. O Senhor conhece as nossas aflições, as nossas súplicas. O Senhor conhece o quanto somos arrependidos dos nossos pecados. Dá-nos a graça da sincera contrição, chorarmos pelos nossos pecados cometidos, para que as nossas lágrimas, Jesus, sejam acolhidas, recolhidas pelo Senhor, como disse o Salmo, para que o Senhor recolha todas as nossas lágrimas em um odre e não perca nenhuma delas, para que tudo aquilo que em lágrimas semearmos, ceifemos, colhamos com alegria. Te pedimos isso, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, que também chorou diante de Ti, tendo a espada de dor cravada em sua alma. E ela interceda por nós, hoje, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus irmãos, quero só fazer uma propaganda aqui. Agora o Padre Cadu tem um canal no YouTube, onde, como eu disse no meio da pregação, nós iremos disponibilizar alguns cursos, reflexões, cursos sobre fé, sobre doutrina, pequenos vídeos para nos ajudar também, para que possamos também compartilhar, ajudando, tirando algumas dúvidas e falando sobre diversos assuntos. Então você pode encontrar o canal do YouTube do Padre Cadu, youtube.com/Padre Cadu. Ali você vai se inscrever no canal e tem aquele sininho do lado, clica lá, porque aí toda vez que surgir um vídeo novo no nosso canal, você vai receber uma notificação também. E também nesse tempo de quarentena, nós estamos rezando o Terço da Misericórdia todas as quartas e sextas-feiras, às 15 horas, pelo Instagram, @Padre Cadu, sempre com a participação de alguém nas quartas-feiras. Então participe conosco, vamos estar juntos, vamos rezar juntos. Quartas e sextas, às 15 horas, o Terço da Misericórdia, com uma live no Instagram, @Padre Cadu. E aqui no canal do YouTube do Padre também, youtube.com/Padre Cadu. Se inscreve, acione lá o sininho, as notificações, e aí você vai estar sempre recebendo notícias de novos vídeos que estaremos publicando lá, tá bom? Deus abençoe vocês, saudades, quero o quanto antes estar com vocês também, comunidade Bom Pastor, queridos irmãos. Que Deus nos abençoe e nos guarde sempre. Amém.